Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu os pães serem multiplicados. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Betânia quando Lázaro ressuscitou. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Naim quando o filho da viúva levantou do caixão, oh glória. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu o cego de Jericó enxergando, oh glória. Pedro, ele era analfabeto, mas ele viu quando a sogra teve a febre aplacada pela presença do mestre. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Deus me disse: Juarez, Pedro, ele era analfabeto, só que Pedro subiu no monte, e quando Pedro estava no monte, ele viu o meu filho flutuando, e o rosto do meu filho resplandeceu, e Elias e Moisés apareceu no monte, na presença de Pedro, e Pedro falou: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Pedro não preocupou com ele. Pedro falou: eu fico no sereno, o que eu quero é sentir a tua presença aqui nesse monte, oh glória. Deus me disse: Juarez, escute o que eu vou dizer. Pedro, ele era indouto, Pedro não tinha cultura, Pedro não tinha um anel, não tinha um diploma na parede, só que Pedro tinha experiência espiritual. Sabe o que Deus me disse? Experiência vale mais que diploma, experiência vale mais que anel, experiência vale mais que um monte de livros e uma tábua do YouTube ou uma placa do YouTube. Experiência, vida reta, vida santa, vida casta, vida temente, vida na presença. Pedro tinha isso. Semi-analfabeto. Eu falei: Deus, por que Herodes manda 16 soldados, correção, tomar conta de Pedro encarcerado, algemado? Deus vai me explicar naquela madrugada, na madrugada. Olha a explicação que Deus me deu. Deus me disse: Juarez, Pedro foi aquele que chegou no túmulo e a pedra estava removida. André correu mais que Pedro, só que André não tinha a intimidade que Pedro tinha. João André parou na porta do sepulcro, ele teve medo de entrar, oh glória. Só que Pedro chegou atrasado, que era mais velho, chegou depois. Só que Pedro tinha intimidade, e Pedro entrou dentro do túmulo, oh glória. Quando Pedro entrou, oh glória, o que Pedro viu? Pedro viu os lençóis dobrados na cabeceira. Dentro do túmulo, Pedro falou: ele está vivo. E Yeshua, a Abashia, o Messias está vivo. Ele 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 está vivo. E Herodes sabia que Pedro era testemunha ocular de que Jesus estava vivo. Fecha o teu olho que eu vou pregar um minutinho só. Fecha o teu olho que eu vou dar uma palavra. Quem é Pedro, irmão Juarez? Pedro é aquele que estava com Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos. Juarez, o que Pedro viu? Pedro viu Jesus atravessando a parede da sinagoga. Quando Tomé duvidou, Pedro viu Jesus passando pela parede e dizendo: Shalom Adonai, paz seja convosco, oh glória. Jesus comeu pão, oh glória, tomou mel, oh glória, esteve com os discípulos e ficou 40 dias na terra. Juarez, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Herodes sabia quem era Pedro, e sabia que Pedro andou com Jesus depois dele ressuscitado, e que Pedro colocava a mão na ferida e dizia: o buraco está aberto na mão, mas ele está vivo aqui na terra. O buraco está aberto no pé, mas ele está vivo aqui na terra. Pedro colocava a mão na chaga e dizia: o peito está aberto, mas ele está vivo. As costas estão marcadas, mas ele está vivo. A mão está furada, mas ele está vivo, oh glória. Ele foi crucificado, mas ele está vivo. Então quem é Pedro, Juarez? Pedro é aquele pregador da mão cascuda, é aquele pregador que não tinha letra, é aquele pregador que não sabe o que é homilia, semântica,
hermenêutica. Só que Pedro viu Jesus flutuando na praça de Jerusalém. Jesus estendeu a mão e disse: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Eu vou vos preparar lugar. Andou, orando. Vem comigo. Herodes sabia quem era Pedro. Herodes não tinha medo da escola que Pedro estudou, não. Herodes, eu vou falar porque Deus está mandando. Herodes não tinha medo do diploma que Pedro tinha, até mesmo porque Pedro não tinha. Herodes não tinha medo do nível, do teor teológico de Pedro, não. Herodes tinha medo da intimidade que Pedro tinha. Eu vou deixar um recado para vocês aqui no Brasil. O diabo não tem medo de livro, nem de biblioteca. O diabo não tem medo de anel, nem de gravata. O diabo não tem medo de paletó, nem de chavão de pregador. O que faz o diabo ter medo é vida no altar, é joelho dobrado, é vida consagrada. E só para você entender o que Deus quer dizer, a Bíblia diz: apresentai-vos a Deus aprovado como obreiro. A Bíblia não manda apresentar ao homem. A Bíblia diz: apresentai a Deus aprovado como obreiro. Andou, orando. Paulo sabia. Paulo pecava na abarava, levantou do copa da baraçai, levada da coma da bacala mandaravaço, ebedebenemento comanda badácia, alapato comanda da bacova na baracévia. Paulo sabia, quando ele escreve para Timóteo dizendo: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Por que Paulo escreveu procure apresentar-te a Deus? Porque Paulo sabia que viria um tempo de ostentação teológica, de ostentação de conhecimento, ostentação de pregação. Vou falar, Deus, ostentação de mídia, ostentação de fama. Paulo sabia que nos últimos dias os homens seriam semideuses. Paulo sabia que nos últimos dias os homens fariam questão de mostrar os seus pergaminhos, os seus filactérios alargados. Paulo sabia que nos últimos dias aumentaria os religiosos dentro do templo. É por isso que Paulo chama o menino Timóteo e diz: jovem obreiro Timóteo, procure apresentar-te. Não é no Instagram, não é no Facebook, não é no WhatsApp. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E quer saber mais, Paulo? Que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Está dizendo, Paulo, o que adianta você se apresentar atrás de um tanto de livro, na frente de um tanto de livro, e ficar de sunga na praia? O que adianta você ter diploma na parede, anel no dedo, e ser um sem vergonha, pilantra, mulherengo, safado? Não adianta barra neva, lofaka abara leka, onokofa laba seme, enemene kalamana makalama, adado do comanda bana kalamandara, alamasu nemene